Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela só queria recomeçar em paz. Foi contratada como babá numa mansão marcada pela morte, e por um olhar que nunca a deixava em paz. O que ela descobriu lá dentro poderia destruir ou despertar um amor que jamais deveria existir. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. A estrada serpenteava pela Serra dos Ventos como uma cicatriz antiga na paisagem. E Isadora Delmont apertou com mais força o volante do carro alugado quando as primeiras gotas de chuva começaram a tamborlar no para-brisa. O GPS havia perdido o sinal há quilômetros, mas ela continuou seguindo as placas desbotadas que indicavam a direção da propriedade Bellini. Cada curva a levava mais para longe da civilização, mais para dentro de um mundo que parecia suspenso no tempo. Ela havia aceitado o emprego por desespero, não por vocação. A vaga de governanta e babá para 2 crianças órfãs de mãe em uma casa isolada na serra pagava bem demais para ser verdade. Mas Isadora precisava de invisibilidade, de um lugar onde ninguém faria perguntas sobre seu passado, ou sobre as cicatrizes que ela escondia sob as mangas compridas. 3 meses haviam se passado desde que fugira de São Paulo, deixando para trás uma vida que quase a destruiu e um homem que ainda assombrava seus pesadelos. A mansão surgiu diante dela como uma aparição entre os pinheiros. Era uma construção, imponente de pedra e madeira, com torres pontiagudas e janelas que pareciam olhos vazios observando sua chegada. O estilo lembrava os casarões coloniais, mas havia algo de europeu na arquitetura, algo que não pertencia àquelas montanhas brasileiras. Jardins outrora magníficos, agora cresciam selvagens ao redor da propriedade. E eras cobriam boa parte das paredes externas, dando à casa um ar de abandono elegante. Isadora estacionou próximo à entrada principal e permaneceu alguns minutos dentro do carro, observando as janelas escuras. Apenas uma luz fraca brilhava no que parecia ser a biblioteca, no térreo. Eram quase 8 da noite, e a chuva havia se intensificado, criando uma cortina de água que distorcia os contornos da casa. Ela respirou fundo, pegou sua única mala e correu até a porta de entrada. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque severo, a encarou com uma expressão que misturava alívio e preocupação. Senhorita Delmont. A voz era rouca, como se há muito não fosse usada para conversas calorosas. Sou Rosa, a cozinheira. Estava preocupada com a estrada, com essa chuva. Boa noite. Isadora entrou, sacudindo a água do casaco. Desculpe o atraso. O GPS não funcionou direito aqui em cima. Rosa fechou a porta pesada atrás dela e o som ecoou pelo hall de entrada como um portão de prisão se fechando. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. O teto abobadado se erguia a uma altura vertiginosa e uma escadaria de madeira escura subia em espiral até o 2º andar. Quadros antigos decoravam as paredes, retratos de pessoas que Isadora não reconhecia, mas que pareciam observá-la com uma intensidade perturbadora. As crianças já estão dormindo, disse Rosa caminhando à frente. O Sr. Arthur está na biblioteca. Ele quer conhecê-la, mas disse para não se preocupar se estiver cansada da viagem. Havia algo na maneira como Rosa falava sobre Arthur Bellini que fez Isadora franzir o senho. Uma hesitação, como se ela escolhesse cuidadosamente cada palavra. Tudo bem, prefiro conhecê-lo hoje mesmo. Isadora seguiu Rosa pelo corredor, notando que seus passos ecoavam de forma estranha, como se a casa fosse maior por dentro do que aparentava do lado de fora. Rosa parou diante de uma porta dupla de madeira entalhada. Senhor Arthur? Ela bateu. Levemente. A senhorita Delmont chegou. Uma voz grave e pausada respondeu do outro lado. Entre. Rosa abriu as portas e fez um gesto para que Isadora passasse, mas ela mesma não entrou. Vou preparar alguma coisa quente para a senhorita comer. A cozinha fica no final do corredor, se precisar de alguma coisa durante a noite.
Isadora assentiu e entrou na biblioteca. A primeira coisa que a atingiu foi o cheiro. Couro velho, madeira encerada e uma pitada de algo que não conseguiu identificar. Talvez fumaça de lareira, embora o fogo estivesse apagado. As paredes eram cobertas por estantes do chão ao teto, repletas de livros que pareciam não ter sido tocados há anos. Uma mesa antiga ocupava o centro do ambiente, coberta por papéis e documentos. Atrás da mesa, Arthur Bellini a observava. Isadora havia visto fotos dele na internet quando pesquisou sobre a família antes de aceitar o emprego. Advogado criminalista renomado, especializado em casos de homicídio, com uma reputação impecável e uma clientela de elite. Mas as fotos não faziam justiça ao homem que estava diante dela. Arthur tinha por volta de 40 anos, cabelos escuros com fios prateados nas têmporas e olhos de um azul tão intenso que pareciam perfurar sua alma. Havia uma elegância natural em seus movimentos, mesmo sentado, mas também uma rigidez que sugeria um homem constantemente em guarda. Senhorita Delmont. Ele se levantou, e Isadora notou que era alto, provavelmente passava do 1,80 m. Usava uma camisa social de mangas arregaçadas e calças escuras, roupas caras, mas sem ostentação. Seja bem-vinda, Sr. Bellini. Ela se aproximou estendendo a mão. Obrigada pela oportunidade. Quando suas mãos se tocaram, Isadora sentiu um choque elétrico percorrer seu braço. Arthur também pareceu sentir algo, pois seus olhos se estreitaram ligeiramente e ele soltou sua mão mais rapidamente do que seria natural. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma poltrona de couro em frente à mesa. Gostaria de uma bebida? Vinho, talvez? Foi uma viagem longa. Um pouco. De água está bom. Isadora se acomodou na poltrona, cruzando as pernas. Arthur serviu água de uma jarra de cristal e a entregou a ela, evitando novamente o contato das mãos. Imagino que tenha dúvidas sobre o trabalho, ele disse, voltando a se sentar. Sua voz era profunda, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar. Sobre as crianças? Algumas. Isadora bebeu um gole d'água, ganhando tempo para organizar os pensamentos. Nas informações que recebi, dizia que elas perderam a mãe há 2 anos. Deve ter sido difícil para todos. Uma sombra passou pelo rosto de Arthur. Ele pegou um copo de cristal que estava sobre a mesa. Havia um líquido âmbar dentro, provavelmente uísque, e tomou um gole antes de responder. Helena morreu em um acidente, aqui na propriedade. Cada palavra saía medida, controlada. Elisa tinha 5 anos, Gael apenas 3. Eles ainda se recuperam. E como eles reagiram às outras pessoas que cuidaram deles? Houve outras babás antes de mim? Arthur hesitou. Foi uma pausa quase imperceptível. Mas Isadora estava acostumada a ler as pessoas. Tinha aprendido isso da pior maneira possível. Houve algumas. Nenhuma se adaptou bem à atmosfera da casa. É isolada, pode ser opressiva para quem não está acostumado. Ele bebeu novamente. Espero que você seja diferente. Pretendo ser. Isadora endireitou os ombros. Vim aqui porque preciso deste trabalho, Sr. Bellini. Não sou do tipo que desiste facilmente. Arthur a estudou por um longo momento, e Isadora teve a impressão de que ele estava vendo muito mais do que ela gostaria de revelar. Havia algo predatório naquele olhar, mas também uma vulnerabilidade escondida que a intrigou. Ótimo. Rosa. Pode mostrar-lhe seu quarto. Suas funções começam amanhã cedo. As crianças tomam café às 7. Elisa tem aulas particulares pela manhã com um professor que vem 3 vezes por semana. Gael é mais reservado. Ambos precisam de paciência. Entendo. Isadora se levantou. Mais alguma coisa que eu deveria saber? Arthur também se levantou, caminhando até uma das estantes. Ele pegou um livro, folheou algumas páginas, sem realmente lê-las. A casa é antiga. Faz ruídos estranhos durante a noite. Portas que parecem se abrir sozinhas, passos no andar de cima quando todos estão dormindo. Não se assuste, são apenas ecos do passado. A maneira como ele disse isso fez um arrepio percorrer a espinha, de Isadora. Ecos do passado? Arthur fechou o livro com um estalo seco e a encarou novamente.
Casas antigas guardam memórias, senhorita Delmont. Algumas são mais persistentes que outras. Antes que ela pudesse perguntar o que exatamente isso significava, a porta da biblioteca se abriu e Rosa apareceu. "O quarto da senhorita está pronto", disse a cozinheira, "e deixei um sanduíche e chá na bandeja." "Obrigada." Isadora olhou uma última vez para Arthur. "Boa noite, Sr. Bellini." "Arthur", ele disse, surpreendendo-a. "Pode me chamar de Arthur." "Então me chame de Isadora." Ele assentiu e, por um momento, algo mudou na atmosfera entre eles. Uma conexão sutil, quase imperceptível, mas real. Rosa conduziu Isadora pelo corredor até uma escadaria secundária que levava ao segundo andar. O quarto que seria seu ficava no final de um longo corredor, longe dos outros quartos. "Este era o quarto da senhorita Helena quando era solteira", disse Rosa, abrindo a porta. "Depois que se casou, mudou-se para o quarto principal, com o senhor." "Arthur!" O quarto era espaçoso e bem decorado, com uma cama de casal, uma escrivaninha antiga e uma poltrona junto à janela que dava vista para os jardins. Tudo estava impecavelmente limpo, mas havia um cheiro estranho no ar, doce demais como flores murchas. "Rosa", Isadora disse, colocando sua mala sobre a cama. "As outras babás, por que realmente foram embora?" Rosa ficou em silêncio por tanto tempo que Isadora pensou que ela não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava ainda mais baixa. "Esta casa, ela não deixa as pessoas partirem facilmente, especialmente as mulheres jovens." Rosa olhou para a janela, onde a chuva ainda batia contra o vidro. "A última senhorita Marina, ela dizia que ouvia vozes durante a noite. Conversas no quarto da senhora Helena. Música vinda do piano da sala, mesmo com o piano fechado." "E você? Você ouve essas coisas?" Rosa encontrou o olhar de Isadora. "Eu trabalho aqui há 15 anos. Vi a senhorita Helena chegar como noiva. Vi ela mudar. Esta casa tem seus próprios ritmos, suas próprias regras. É melhor aprender a respeitá-las." Com isso, Rosa saiu, fechando a porta atrás de si. Isadora ficou sozinha no quarto, ouvindo o barulho da chuva e os estalos da madeira velha. Comeu o sanduíche sem muito apetite e tomou o chá tentando organizar suas impressões do primeiro dia. Arthur Bellini era exatamente o tipo de homem do qual ela deveria fugir. Poderoso, controlador, com segredos escondidos atrás daqueles olhos azuis penetrantes. Mas havia algo nele que a intrigava, uma dor familiar que reconhecia em si mesma. E as crianças? Ela mal as havia visto, mas Rosa falara delas com uma preocupação genuína. Isadora tomou um banho no banheiro adjacente ao quarto, notando que a água demorava mais do que o normal para esquentar e que os canos faziam um barulho estranho. Quando finalmente se deitou, já passava da meia-noite. O sono, porém, não veio facilmente. A cada ruído da casa, e havia muitos, ela se sobressaltava. Passos no corredor, o gemido da madeira se expandindo e contraindo, o vento uivando entre as árvores lá fora. Em determinado momento, teve certeza de ter ouvido música vinda de algum lugar da casa, uma melodia melancólica, tocada ao piano. Assim, 3 da manhã desistiu de dormir. Vestiu um roupão e decidiu explorar um pouco a casa. Se iria morar ali, precisava se familiarizar com o ambiente. O corredor estava imerso em sombras, iluminado apenas pela luz fraca que vinha das janelas. Isadora caminhou descalça, tentando não fazer barulho. Passou por diversas portas fechadas, imaginando qual seria o quarto das crianças, qual seria o quarto principal onde Arthur dormia. Quando chegou ao final do corredor, notou que uma das portas estava entreaberta. Luz fraca escapava pela fresta. Curiosa, ela se aproximou e espiou para dentro. Era um quarto feminino, decorado em tons de rosa e dourado. Uma penteadeira antiga ocupava um canto, com espelhos ornamentados e frascos de perfume ainda alinhados. Sobre a superfície, a cama estava feita, como se alguém fosse dormir ali em breve. O quarto de Helena. Isadora empurrou levemente a porta, que se abriu sem fazer ruído. Entrou,
movida por uma curiosidade mórbida. Este era o quarto da mulher, morta, da mãe das crianças que ela agora cuidaria. Caminhou até a penteadeira, observando os objetos pessoais que permaneciam intocados. Havia fotografias em porta-retratos prateados. Helena com Arthur no dia do casamento, Helena grávida, Helena com os filhos pequenos. A mulher era linda. Cabelos loiros ondulados, olhos verdes, sorriso radiante. Nas fotos mais recentes, porém, havia algo diferente em seu olhar. Uma sombra, uma preocupação que contrastava com a beleza externa. Ela era bonita, não era? Isadora se virou rapidamente, o coração disparando. Arthur estava na porta, observando-a. Havia trocado a roupa social por uma camiseta simples e calça de pijama, mas ainda assim mantinha aquela elegância natural. Desculpe, Isadora sussurrou. Eu não conseguia dormir e... Não precisa se explicar. Arthur entrou no quarto caminhando até ficar ao lado dela diante da penteadeira. Eu também venho aqui às vezes, quando não consigo dormir. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando as fotografias. Isadora estava intensamente consciente da proximidade dele, do calor que emanava de seu corpo, do cheiro de sua pele, algo másculo e limpo, com uma pitada de colônia cara. Como ela morreu? A pergunta saiu antes que Isadora pudesse se conter. Arthur pegou uma das fotografias, a do casamento. Acidente. Ela estava caminhando nos jardins durante uma tempestade. Uma árvore caiu. Deve ter sido terrível para você, para as crianças. Foi. Arthur colocou a foto de volta no lugar. Mas às vezes me pergunto se não foi um alívio. Isadora o encarou, chocada com a confissão. Helena estava doente nos últimos meses, ele continuou, a voz baixa e controlada. Não fisicamente, mentalmente. Dizia que ouvia vozes, que via coisas que não existiam. Os médicos chamavam de a depressão pós-parto tardia, estresse, mas você acha que era outra coisa. Arthur a encarou e Isadora viu uma vulnerabilidade crua naqueles olhos azuis. Acho que esta casa a estava enlouquecendo, assim como enlouqueceu outras pessoas antes dela. E mesmo assim, você continua morando aqui? Esta casa está na família há gerações. Não posso simplesmente abandoná-la. Ele fez uma pausa. E às vezes penso que ela ainda está aqui. Helena, vigiando, esperando. Esperando o quê? Arthur se aproximou. Mais e Isadora sentiu seu hálito quente contra seu rosto, esperando ser substituída. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Isadora sabia que deveria sair dali, voltar para seu quarto, manter a distância, profissional, mas havia algo magnético em Arthur, algo que a atraía mesmo contra sua vontade. Você tem medo desta casa? Ele perguntou a voz rouca. Deveria ter? Provavelmente. Arthur ergueu a mão, quase tocando o rosto dela, mas parou a poucos centímetros de sua pele. Mas espero que não tenha. Isadora sentiu seu coração acelerar. Havia perigo naquele homem, ela sabia disso instintivamente. Mas havia também uma dor que reconhecia, uma solidão que ecoava a sua própria. Deveria voltar para meu quarto, ela sussurrou. Deveria, ele concordou, mas não se afastou. Eles ficaram assim por mais alguns segundos, dois estranhos unidos por segredos não ditos e uma atração perigosa. Então Isadora deu um passo para trás. Boa noite, Arthur. Boa noite, Isadora. Ela saiu do quarto de Helena e voltou pelo corredor, sentindo o olhar dele queimando suas costas. Quando finalmente chegou ao seu quarto e fechou a porta, estava tremendo. Deitou-se na cama, mas o sono continuou distante. A imagem de Arthur no quarto de sua esposa morta, a intimidade daquele momento, a tensão sexual que havia entre eles, tudo isso se misturava com as advertências de Rosa e os mistérios da casa. Quando finalmente adormeceu, já estava amanhecendo. E seus sonhos foram povoados por uma mulher loira de olhos verdes que sussurrava seu nome no vento. No dia seguinte, Isadora acordou com batidas suaves na porta. Era Rosa, trazendo o café da manhã em uma bandeja. As crianças estão te esperando. Na sala de estar, disse a cozinheira.
O senhor Arthur já saiu, tem audiência no tribunal hoje. Isadora se vestiu rapidamente e desceu para conhecer Elisa e Gael. Encontrou-os sentados em um sofá antigo na sala de estar, ambos em silêncio, observando-a com olhos grandes e curiosos. Elisa tinha 7 anos agora, cabelos castanhos cacheados, como os do pai e olhos verdes como os da mãe. Era uma menina bonita, mas havia uma seriedade em seu rosto que não condizia com a idade. Gael, de 5 anos, era mais parecido com Arthur, cabelos escuros e olhos azuis, mas havia uma fragilidade nele que partia o coração. Olá, Isadora disse, se aproximando devagar. Eu sou a Isadora, vim para cuidar de vocês. Elisa estudou por um longo momento. Você vai embora como as outras? A pergunta direta pegou Isadora de surpresa. Não pretendo. Por que você quer que eu vá embora? Não, Gael falou pela primeira vez, sua voz pequena e hesitante. Mas a mamãe não gosta quando outras mulheres ficam aqui. Um arrepio percorreu a espinha de Isadora. A mamãe? Elisa deu um cutucão no irmão. Não devemos falar sobre isso. Sobre o quê? Isadora se sentou na poltrona em frente a eles, tentando parecer casual. Sobre a mamãe, Gael sussurrou. Ela ainda mora aqui, no quarto dela. Às vezes ela vem nos visitar durante a noite. Isadora sentiu um frio no estômago. Crianças. Tinham imaginação fértil, especialmente depois de uma perda traumática. Era normal que criassem fantasias para lidar com a dor. Gael, ela disse gentilmente, sua mamãe não está mais aqui. Ela foi para o céu, lembra? Não, Elisa interrompeu, balançando a cabeça vigorosamente. Ela não foi. Ela está presa aqui. Por causa do que aconteceu. O que aconteceu? As duas crianças trocaram um olhar cúmplice, como se compartilhassem. Um segredo terrível. Não podemos contar. Elisa finalmente disse. Papai ficaria bravo. Isadora percebeu que não conseguiria nada mais delas naquele momento. Passou o resto da manhã tentando conquistar sua confiança, brincando com eles, lendo histórias. Aos poucos, eles começaram a relaxar, especialmente Gael, que parecia ansioso por atenção feminina. O professor particular de Elisa chegou ao meio-dia, um homem idoso chamado Professor Henrique, que dava aulas de português e matemática. Enquanto Elisa estudava, Isadora brincou com Gael no jardim. Foi então que notou algo estranho. Gael constantemente olhava para uma janela específica no segundo andar, a janela do quarto de Helena. O que você está olhando, Gael? O menino apontou para a janela. A mamãe está lá. Isadora olhou. A janela estava vazia, apenas a cortina se movendo ligeiramente. Não há ninguém lá, querido. Tem sim, Gael insistiu. Ela está acenando para mim. Isadora sentiu um calafrio. Pegou Gael no colo e o levou para dentro de casa, decidindo que conversaria com Arthur sobre o assunto quando ele voltasse. Arthur retornou no final da tarde, parecendo cansado e tenso. Isadora o esperou na biblioteca, onde o encontrara na noite anterior. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou, servindo-se de uísque. Interessante. Isadora escolheu suas palavras cuidadosamente. As crianças são adoráveis, mas elas falam sobre a mãe como se ela ainda estivesse viva. Arthur ficou rígido. É normal, crianças precisam de tempo para processar a perda. Arthur, Gael disse que viu Helena na janela do quarto dela hoje à tarde. Arthur bebeu o uísque de uma vez só. Ele é uma criança com muita imaginação. E, se não for imaginação, Arthur a encarou com aquele olhar penetrante. Você acredita em fantasmas, Isadora? A pergunta era carregada de significado. Isadora pensou em suas próprias assombrações, nos pesadelos que a perseguiam desde que deixara São Paulo. Acredito que algumas pessoas deixam marcas muito profundas nos lugares onde viveram, especialmente se morreram de forma traumática. Arthur se aproximou dela, e Isadora sentiu novamente aquela tensão elétrica entre eles. Helena morreu aqui, nesta propriedade, e não foi uma morte pacífica. Ele fez uma pausa, como se debatesse consigo mesmo sobre quanto revelar. Ela estava perturbada nos últimos meses de vida, paranoica. Dizia que eu a estava traindo, que queria me livrar dela. Estava.
A pergunta escapou antes que Isadora pudesse se censurar. Arthur a encarou com uma expressão indecifrável. Estava o quê? Traindo-a ou querendo me livrar dela? Isadora engoliu em seco. Qualquer uma das duas. Arthur se aproximou, ainda mais até que ela pôde sentir o calor de seu corpo. Você é direta, não é? Gosto disso. Sua voz estava rouca. A resposta é não para a primeira pergunta. E talvez para a segunda. Talvez. Helena estava doente, Isadora. Nos últimos meses, ela não era mais a mulher com quem me casei. Era alguém diferente. Alguém que me assustava. Arthur ergueu a mão e, desta vez, tocou o rosto de Isadora. Seus dedos eram quentes contra sua pele. Mas você, ele murmurou, você não me assusta, pelo contrário. Isadora sabia que deveria se afastar, mas seu corpo não obedecia. Havia meses que não sentia o toque de um homem, meses desde que fugira de uma situação que quase a destruíra. E Arthur era o tipo de homem que sempre a atraíra. Perigoso, complexo, com camadas de mistério que ela queria desvendar. Arthur, ela sussurrou. Não devemos o quê? Ele se inclinou, seus lábios quase tocando os dela. Sentir? Viver? Por um momento, Isadora se permitiu imaginar como seria beijá-lo. Mas então, a voz de Rosa ecoou pelo corredor, chamando-os para o jantar, e o momento se quebrou. Arthur se afastou, passando a mão pelos cabelos. Desculpe, não deveria ter... Não se desculpe. Isadora tocou o braço dele. Apenas... Vamos devagar, está bem? Arthur assentiu, e ela viu algo como alívio em seus olhos. O jantar foi uma experiência estranha. As crianças comeram em silêncio, ocasionalmente trocando olhares entre si. Arthur estava distante, perdido em pensamentos, e Isadora não conseguia parar de pensar no quase beijo na biblioteca. Depois do jantar, ela ajudou a colocar as crianças na cama. Elisa dormia em um quarto decorado com tons de lilás e rosa, cheio de bonecas e livros. Gael tinha o quarto ao lado, decorado com temas de aventura e dinossauros. Quando estava saindo do quarto de Gael, depois de contar uma história para ele, a criança a segurou pela mão. Isadora, ele sussurrou, se a mamãe vier falar com você, não acredite em tudo que ela disser. Por que não, querido? Porque ela fica brava às vezes, e quando fica brava, ela fala mentiras. Antes que Isadora pudesse perguntar mais alguma coisa, Gael se virou para a parede e fechou os olhos, fingindo dormir. Isadora voltou para seu quarto com a mente em ebulição. As palavras da criança, combinadas com as advertências de Rosa e os segredos que Arthur parecia esconder, pintavam um quadro cada vez mais perturbador da vida na mansão Bellini. Já era quase meia-noite quando decidiu que precisava de ar fresco. Vestiu um casaco e desceu até o jardim, caminhando pelos caminhos de pedra entre as flores selvagens. Foi então que viu a luz no quarto de Helena. Isadora parou, o coração acelerando. Tinha certeza de que aquele quarto estava vazio durante o dia. Arthur não mencionara que alguém o usava. Lentamente ergueu os olhos para a janela. Uma figura feminina estava parada lá, silhueta contra a luz fraca, cabelos longos, vestido esvoaçante. Por um momento, Isadora teve certeza de que era Helena, que de alguma forma a mulher morta estava observando-a do quarto. Então, a figura se moveu, e Isadora reconheceu os movimentos. Era Arthur. Ele estava no quarto de sua esposa morta, no meio da noite, fazendo o quê? Isadora voltou rapidamente para dentro da casa e subiu as escadas, movida por uma curiosidade que sabia ser perigosa. Caminhou pelo corredor até a porta do quarto de Helena e ouviu vozes do outro lado. Arthur estava falando com alguém. Sua voz era baixa, mas Isadora conseguiu ouvir algumas palavras. Não pode continuar. Ah, sim, as crianças. Ela não vai embora como as outras. Havia uma pausa, como se ele estivesse esperando uma resposta. Então ele falou novamente. Eu sei que você não aprova, mas eu preciso seguir em frente. Nós precisamos seguir em frente. Isadora encostou o ouvido na porta, tentando ouvir mais, mas de repente, o silêncio se fez. A porta se abriu bruscamente e Arthur apareceu diante dela.
Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de surpresa. Isadora, o que você está fazendo aqui? Eu vi luz no quarto e pensei... Ela gaguejou, sentindo-se como uma intrusa. Arthur a puxou para dentro do quarto e fechou a porta atrás deles. O ambiente estava iluminado apenas por algumas velas, criando sombras dançantes nas paredes. Com quem você estava falando? Ela perguntou. Arthur hesitou, passando a mão pelos cabelos. Com Helena. Como assim? Eu... Às vezes venho aqui e falo com ela. É estúpido, eu sei, mas... Ele se sentou na cama, parecendo subitamente exausto. É a única maneira que encontrei de lidar com a culpa. E Isadora se aproximou devagar. Culpa por quê? Arthur a encarou e ela viu lágrimas nos olhos dele. Porque eu não a impedi. Impediu de quê? De se matar. As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão terrível. Isadora sentiu o chão se mover sob seus pés. Helena se suicidou? Arthur assentiu lentamente. Ela pulou da varanda do quarto dela durante uma tempestade. Eu estava aqui, neste quarto, quando ouvi o grito. Quando cheguei lá fora, sua voz se quebrou. Era tarde demais. Isadora se sentou ao lado dele na cama, instintivamente oferecendo conforto através da proximidade. Por que você mentiu? Disse que foi um acidente. Para proteger as crianças, para proteger a memória dela. Arthur a encarou. Helena estava doente, Isadora. Depressão severa, paranoia. Nos últimos meses ela me acusava de ter um caso, de querer me livrar dela para ficar com outra mulher. E tinha. Claro que não. A resposta veio rápida demais, defensiva demais. Isadora o estudou no escuro. Arthur, preciso que seja honesto comigo. Se vou ficar aqui, cuidar das suas crianças, preciso saber a verdade. Arthur ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de dor. Não tinha um caso, mas... Ele fez uma pausa. Havia alguém por quem eu sentia atração. Helena percebeu antes mesmo de eu admitir para mim mesmo. Quem era? A babá, anterior, Marina. Isadora sentiu um frio no estômago. Aqui desapareceu. Ela não desapareceu. Ela foi embora depois que Helena morreu. Não conseguia mais ficar aqui depois do que aconteceu. O que aconteceu exatamente? Arthur se levantou e caminhou até a janela. Na noite em que Helena morreu, ela me confrontou. Disse que sabia sobre meus sentimentos por Marina, que nunca me perdoaria. Ameaçou levar as crianças embora, disse que eu nunca mais as veria. E então? Então ela saiu para o jardim durante a tempestade. Eu pensei que ela só queria ar fresco, tempo para se acalmar. Não imaginei que... Sua voz falhou. Isadora se aproximou colocando a mão em seu ombro. Não foi culpa sua. Arthur se virou para ela, e no escuro, com apenas a luz das velas iluminando seu rosto, ele parecia muito mais jovem e vulnerável. Mas foi. Se eu tivesse sido honesto sobre meus sentimentos, se tivesse pedido o divórcio em vez de fingir que estava tudo bem, Helena ainda estaria viva. Você não pode saber disso. Posso sim. Arthur se aproximou dela, e Isadora viu o desespero em seus olhos. E é por isso que você precisa ir embora. O quê? Você precisa sair desta casa, Isadora, antes que aconteça novamente. Antes que aconteça o quê novamente? Arthur ergueu as mãos, tocando o rosto dela com uma ternura que contrastava com o desespero em sua voz. Antes que eu me apaixone por você também. O porão da mansão Bellini era um lugar que Isadora havia evitado desde sua chegada. Não por medo, mas porque simplesmente não havia razão para descer até lá. Rosa cuidava da lavanderia em um cômodo no térreo, e o aquecimento da casa funcionava através de um sistema moderno instalado no sótão. Mas agora, com as palavras de Helena ecoando em sua mente, ela sabia que não poderia mais adiar a investigação. Eram 7 da manhã quando decidiu explorar. Arthur havia saído cedo para uma audiência em Belo Horizonte e não voltaria até a noite. As crianças ainda dormiam e Rosa estava ocupada preparando o café da manhã. Era o momento perfeito. Isadora encontrou a porta do porão atrás da cozinha, uma porta pesada de madeira escura
que rangia quando aberta. Uma escada íngreme de pedra descia para a escuridão, e o ar que subia era úmido e carregado de um cheiro estranho. Terra, mofo e algo mais que ela não conseguia identificar. Ela pegou uma lanterna na cozinha e desceu cuidadosamente os degraus. O porão era maior do que esperava, com teto baixo sustentado por vigas grossas de madeira. Teias de aranha pendiam dos cantos e o chão de terra batida estava coberto por uma fina camada de poeira que mostrava que ninguém havia estado ali há muito tempo. No fundo do porão, exatamente como Helena havia indicado, estava uma caldeira antiga e enferrujada. Parecia não ser usada há décadas, substituída pelo sistema moderno que Arthur havia mencionado. Isadora se aproximou, iluminando com a lanterna a área atrás do equipamento. Inicialmente, não viu nada além de sombras e mais teias de aranha. Mas quando moveu a lanterna para um ângulo diferente, notou algo estranho. O chão atrás da caldeira parecia diferente do resto do porão, menos compacto, como se tivesse sido cavado e depois coberto novamente. Isadora olhou ao redor e encontrou uma pá velha encostada na parede. Começou a cavar, primeiro hesitante, depois com mais determinação. A terra estava relativamente mole, confirmando suas suspeitas de que alguém havia mexido ali recentemente. Depois de alguns minutos cavando, sua pá bateu em algo sólido, madeira. Isadora limpou a terra e revelou a tampa de uma caixa pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos. Seus dedos tremeram quando ela a retirou do buraco e a abriu. Dentro havia fotografias, cartas e documentos. Isadora pegou as fotografias primeiro e as examinou à luz da lanterna. Eram imagens antigas, em preto e branco, mostrando a mansão, em diferentes épocas, mas não eram fotos familiares normais. Em muitas delas havia mulheres jovens que Isadora não reconhecia, sempre ao lado de homens da família Bellini, provavelmente antepassados de Arthur. Uma das fotos a fez parar, de respirar. Era mais recente, colorida, e mostrava Arthur ao lado de uma mulher morena de olhos escuros. Eles estavam no jardim da mansão, e a mulher usava um uniforme que Isadora reconheceu como sendo de babá. Na parte de trás da foto, uma data. 3 anos atrás. Essa não era Marina, a babá por quem Arthur havia se apaixonado. Era outra mulher, alguém que havia trabalhado na casa antes mesmo da morte de Helena. Isadora pegou as cartas. Eram várias, todas escritas pela mesma caligrafia feminina, mas não era a caligrafia de Helena. Essas cartas eram dirigidas a alguém, chamado A, Arthur. Meu querido A, dizia uma delas, não posso mais fingir que não sinto nada. Sei que você é casado, sei que isso é errado, mas não consigo parar de pensar em você. Sua esposa não precisa saber. Podemos ser discretos. Isadora virou a carta e viu a assinatura. Com amor, Sofia. Havia dezenas de cartas similares, todas de Sofia, todas declarando amor e desejo por Arthur. As datas iam desde 2 anos antes da morte de Helena até algumas semanas antes do acidente fatal. Sofia. Arthur havia mentido para ela. Não havia sido apenas Marina. Havia havido outra mulher, alguém com quem ele se envolvera ainda durante o casamento com Helena. Isadora continuou mexendo nos documentos e encontrou algo ainda mais perturbador. Era uma certidão de óbito, de Sofia Cardoso, de 26 anos, morta em um acidente de carro na estrada que levava à mansão. A data da morte era apenas 3 dias antes da morte de Helena. As mãos de Isadora tremeram quando ela pegou o último documento na caixa. Era um laudo do Instituto Médico, legal, detalhando a autópsia de Sofia. Segundo o documento, ela havia morrido por traumatismo craniano, mas havia outras lesões no corpo, ferimentos que o legista havia classificado como consistentes com agressão física prévia à morte. Meu Deus, Isadora murmurou. A realidade começando a se formar em sua mente. Sofia não havia morrido em um acidente. Ela havia sido assassinada. E 3 dias depois, Helena havia se suicidado. O barulho de passos descendo a escada a fez pular de susto. Rapidamente, ela guardou os documentos de volta na caixa e a escondeu atrás da caldeira,
fingindo estar apenas explorando o porão quando Arthur apareceu na escada. Isadora, sua voz ecoou no espaço confinado. O que você está fazendo aqui embaixo? Arthur? Ela se virou, tentando parecer casual apesar do coração disparado. Eu pensei que você tinha audiência hoje. Teve que ser adiada. O juiz ficou doente. Arthur desceu o resto da escada, olhando ao redor do porão com uma expressão estranha. Você não respondeu minha pergunta. Estava explorando a casa. Rosa mencionou que havia uma adega aqui embaixo. Pensei em dar uma olhada. Arthur se aproximou dela e Isadora notou que havia algo diferente em seus olhos. Uma frieza que não estava lá na noite anterior. Não há adega aqui, Isadora. Nunca houve. O tom de voz dele a fez engolir em seco. Talvez eu tenha entendido errado. Talvez. Arthur continuou se aproximando. Ou talvez você estivesse procurando outra coisa. Isadora tentou manter a voz firme. Que outra coisa? Você me diga. Arthur parou a poucos centímetros dela. Helena disse alguma coisa para você ontem à noite, não disse? Sobre procurar algo no porão? A pergunta pegou Isadora desprevenida. Como Arthur sabia sobre sua conversa com Helena? Eu não conversei com Helena. Não minta para mim, Isadora. A voz de Arthur estava perigosamente baixa. Rosa me contou que você desceu no meio da madrugada, que ouviu música vinda do piano. Isadora sentiu um frio na espinha. Rosa havia estado espiando, relatando seus movimentos para Arthur. Tudo bem, sim, eu ouvi música. E sim, Helena, falou comigo. O que ela disse? Isadora hesitou. Se contasse a Arthur sobre a mensagem de Helena, teria que explicar o que havia encontrado na caixa, e os documentos sobre Sofia pintavam um quadro muito diferente do homem que ela estava começando a amar. Ela me disse para parar de me envolver com você, que eu ia acabar como as outras. Arthur estudou seu rosto por um longo momento. Só isso? Só isso. Arthur assentiu lentamente, mas Isadora viu que ele não acreditava completamente nela. Vamos subir, ele disse finalmente. Este lugar não é seguro. O chão está instável em algumas partes. Eles subiram em silêncio, mas Isadora podia sentir a tensão radiando de Arthur. Quando chegaram à cozinha, Rosa estava lá, preparando o café. Senhor Arthur, Rosa disse, sem olhar para Isadora, preciso falar com o senhor, em particular. Arthur assentiu. Isadora, pode verificar se as crianças estão acordadas? Diga a elas que o café estará pronto em alguns minutos. Isadora sabia que estava sendo dispensada, mas não podia protestar sem parecer suspeita. Subiu as escadas, mas em vez de ir até os quartos das crianças, parou no topo da escada para tentar ouvir a conversa na cozinha. Ela estava cavando atrás da caldeira, ouviu Rosa dizer. Vi terra fresca nas unhas dela e na pá. Você tem certeza? Tenho sim, senhor. E ela estava mentindo sobre o que estava fazendo lá embaixo. Isadora sentiu seu estômago afundar. Rosa não apenas a havia visto no porão, mas havia descoberto que ela havia cavado no local que Helena havia indicado. Mantenha-a ocupada hoje, Arthur disse. Não deixe que volte ao porão. E se ela tentar? Então você me avisa imediatamente. Isadora se afastou das escadas rapidamente e foi até o quarto de Elisa. A menina já estava acordada, sentada na cama, brincando com uma boneca. Bom dia, querida, Isadora disse, tentando manter a voz normal. Bom dia, tia Isadora. Elisa a olhou com seus olhos verdes perspicazes. Você parece preocupada. Estou bem, só um pouco cansada. Elisa inclinou a cabeça para o lado. A mamãe veio me visitar ontem à noite. Isadora sentiu um arrepio. O que ela disse? Ela disse que você encontrou os segredos do papai e que agora você está com medo dele. As palavras da criança atingiram Isadora como um soco. Elisa, você sabe que tipo de segredo sua mamãe estava falando? Elisa assentiu gravemente. Sobre as outras mulheres que o papai amava. E sobre o que aconteceu com elas. O que aconteceu com elas, querida? Elisa abraçou a boneca com mais força. Elas foram embora, todas elas, e nunca mais voltaram. Isadora se ajoelhou ao lado da cama. Elisa,
Preciso que me conte tudo que você sabe sobre essas mulheres. É muito importante. A menina olhou para a porta como se verificasse se alguém estava ouvindo. Então sussurrou. Havia a tia Sofia. Ela era muito bonita e brincava comigo. Mas a mamãe não gostava dela. Elas brigavam muito. Que tipo de brigas? A mamãe dizia que a tia Sofia queria roubar o papai. E a tia Sofia dizia que a mamãe era louca e que deveria ir para um hospital. Isadora sentiu as peças do quebra-cabeças começando a se encaixar. E o que aconteceu com a tia Sofia? Ela foi embora uma noite. O papai disse que ela teve que viajar para muito longe. Mas eu ouvi a mamãe e o papai brigando depois. A mamãe estava gritando que era culpa do papai. E depois disso, Elisa ficou quieta por um momento. Depois disso, a mamãe ficou muito triste. Ela não comia, não brincava comigo e com o Gael. Só ficava no quarto dela, chorando. E então, ela morreu. Elisa assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Mas ela não morreu de verdade, ela ainda está aqui e ela está zangada. Isadora abraçou a menina, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido. Essas crianças sabiam muito mais do que deveriam. Carregavam traumas muito profundos. Elisa, escute-me com atenção. Não conte para ninguém que conversamos sobre isso, está bem? Nem para seu papai, nem para a Rosa. Por quê? Porque pode ser perigoso. Elisa a estudou com uma seriedade que não condizia com seus 7 anos. Você também vai embora, não vai? Não. Isadora disse, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Não vou embora. Vou ficar aqui e cuidar de vocês. Mesmo que a mamãe não queira? Mesmo que sua mamãe não queira. Elisa sorriu pela primeira vez desde que Isadora havia chegado à mansão. Eu gosto de você, tia Isadora. Você é corajosa. Obrigada, querida. Agora vamos tomar café da manhã? Elas desceram juntas e Isadora encontrou Arthur e Rosa na cozinha, aparentemente envolvidos em uma conversa normal sobre os afazeres do dia. Mas ela podia sentir a tensão no ar. Gael já estava sentado à mesa, comendo cereais em silêncio. Ele acenou para Isadora quando ela entrou, mas pareceu notar a atmosfera tensa porque não disse nada. O café da manhã passou em silêncio desconfortável. Arthur lia jornal, Rosa organizava armários e as crianças comiam rapidamente. Isadora tentou parecer normal, mas sua mente estava fervilhando com as informações que havia descoberto. Depois do café, Arthur se aproximou dela. Preciso ir ao escritório na cidade. Você ficará bem aqui com as crianças? Claro. Arthur hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Então inclinou-se e beijou sua testa. Tome cuidado. O gesto pareceu genuíno, mas Isadora não pôde deixar de se perguntar se era uma demonstração de afeto ou um aviso. Depois que Arthur saiu, Isadora passou a manhã brincando com as crianças no jardim, mas sua mente continuava voltando para os documentos escondidos no porão. Ela precisava voltar lá e estudá-los melhor, mas como fazer isso com Rosa a vigiando? A oportunidade veio na hora do almoço. Rosa teve que sair para a cidade para comprar mantimentos, e as crianças estavam fazendo a cesta da tarde. Isadora esperou até ter certeza de que estavam dormindo. Depois desceu silenciosamente para o porão. Dessa vez, ela trouxe uma lanterna, e conseguiu fotografar todos os documentos com seu celular antes de guardá-los de volta na caixa. Quando subiu, tinha um arquivo completo de evidências sobre Sofia Cardoso. De volta ao seu quarto, Isadora estudou as fotos no celular. As cartas de Sofia pintavam o quadro de uma mulher desesperadamente apaixonada por Arthur, disposta a quebrar um casamento para ficar com ele. Mas os documentos médicos sugeriam algo muito mais sinistro. Segundo o laudo, Sofia havia sofrido múltiplas lesões antes de morrer. Hematomas nos braços, cortes nas mãos, sinais de que havia lutado com alguém. O acidente de carro havia sido apenas o golpe final. Isadora pegou o telefone e ligou para um contato que havia guardado de seus tempos em São Paulo, um jornalista investigativo chamado Rafael, que havia a ajudado quando estava fugindo de Carlos. Rafael? Que a Isadora deu mão. Isadora?
Onde você está? Estou tentando encontrá-la há meses. Por quê? Carlos Mendoza foi preso na semana passada. Acusações de agressão contra outra mulher. O caso está explodindo na mídia. Isadora sentiu um misto de alívio e vingança. Que bom. Onde você está? Rafael repetiu. Preciso do seu testemunho para fortalecer o caso contra ele. Eu não posso voltar agora, mas Rafael, preciso de um favor. Você pode investigar a morte de uma mulher chamada Sofia Cardoso? Morreu há 2 anos e meio, oficialmente em acidente de carro na região de Belo Horizonte. Por que você quer saber sobre isso? É complicado. Só me ajude, por favor? Rafael hesitou. Está bem, mas você me deve uma explicação. Quando tudo isso acabar, eu conto tudo. Depois de desligar, Isadora se sentiu um pouco mais segura sabendo que havia alguém do lado de fora investigando. Mas ainda precisava descobrir a verdade sobre Arthur e seu envolvimento na morte de Sofia. Às 6 da tarde, Arthur retornou do escritório. Ele parecia tenso, preocupado, e Isadora notou que ele a observava de forma diferente, como se ela fosse uma estranha perigosa, em vez da mulher por quem ele estava se apaixonando. Durante o jantar, Arthur mal falou. As crianças perceberam a tensão e também ficaram quietas. Rosa servia a comida com expressão sombria, ocasionalmente trocando olhares significativos com Arthur. Depois que as crianças foram dormir, Arthur pediu para conversar com Isadora na biblioteca. Precisamos conversar, ele disse, fechando a porta atrás deles. Sobre o quê? Arthur se serviu de uísque e ofereceu uma taça de vinho para ela. Isadora aceitou, precisando do álcool para se acalmar. Sobre o que você realmente estava fazendo no porão hoje de manhã. Isadora tomou um gole de vinho, ganhando tempo. Já te disse, estava explorando. Rosa encontrou a caixa. As palavras atingiram Isadora como um raio. Ela tentou manter a expressão neutra, mas sabia que Arthur podia ver através dela. Que caixa? Arthur caminhou até a escrivaninha e pegou a caixa que Isadora havia escondido atrás da caldeira. Ele a colocou sobre a mesa entre eles. Esta caixa, com as cartas de Sofia e os documentos sobre sua morte. Isadora não tinha mais como negar. Tudo bem, eu encontrei a caixa e li o conteúdo. E o que você achou? Que você mentiu para mim. Você disse que Helena era paranoica quando a acusava de ter um caso. Mas você tinha mesmo, não tinha? Com Sofia. Arthur bebeu o uísque de uma vez. Sim, eu tinha. A confissão, mesmo esperada, ainda a atingiu com força. E ela morreu 3 dias antes de Helena se suicidar. Sim. E você acha que isso é coincidência? Arthur a encarou por um longo momento. O que você está insinuando, Isadora? Estou perguntando se você matou Sofia Cardoso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur colocou o copo vazio sobre a mesa com cuidado excessivo. Você realmente acredita que eu sou capaz de assassinato? Eu não sei o que acreditar. Os documentos médicos mostram que ela foi agredida antes de morrer. As cartas mostram que ela estava pressionando você a deixar Helena. E 3 dias depois da morte dela, sua esposa se suicida. Isadora se levantou, começando a andar pela sala. É uma sequência muito conveniente de eventos. Arthur também se levantou, mas não se aproximou dela. Você quer saber o que realmente aconteceu? Quero. Arthur suspirou profundamente. Sofia era instável, obcecada. O que começou como um caso casual se transformou em algo perigoso. Ela ameaçava contar tudo para Helena se eu não pedisse o divórcio imediatamente. E você não queria se divorciar? Não naquele momento. Helena estava passando por um período difícil e eu não queria traumatizar ainda mais as crianças. Então você tentou terminar com Sofia. Tentei, mas ela não aceitou. Começou a aparecer na casa a qualquer hora, a ligar constantemente, a seguir Helena quando ela saía com as crianças. Arthur passou as mãos pelos cabelos. Helena percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Começou a desconfiar, a fazer perguntas. E então? Então, Sofia decidiu forçar a situação. Ela marcou um encontro comigo na estrada, disse que tinha algo importante para me dizer. Quando cheguei lá,
Ela disse que havia contado tudo para Helena e que agora eu não tinha escolha a não ser me divorciar. Isadora sentiu um frio no estômago. E você ficou bravo. Fiquei furioso, não só porque ela havia quebrado nossa promessa de discrição, mas porque ela havia usado meus filhos como arma. Helena estava devastada. As crianças estavam confusas e assustadas. E então, você a machucou. Arthur a encarou diretamente. Sim, eu a machuquei, nós brigamos fisicamente. Ela me arranhou, eu a empurrei, ela bateu a cabeça no carro. E morreu. Não imediatamente. Ela estava ferida, sangrando, mas consciente. Eu entrei em pânico. Em vez de chamar uma ambulância, eu a coloquei no carro dela e simulei um acidente. A confissão estava finalmente completa. Arthur havia matado Sofia, mesmo que não intencionalmente. E Helena descobriu a verdade. Helena sabia que eu havia saído naquela noite. Quando soube da morte de Sofia, ela somou 2 mais 2. Mas ela não tinha provas, então não podia me denunciar sem parecer louca. Por isso ela se suicidou. Ela não conseguia mais viver comigo sabendo o que eu havia feito. Mas também não conseguia viver sem as crianças. Arthur se sentou pesadamente em uma poltrona. Então ela escolheu a única saída que via. Isadora processou tudo o que havia ouvido. Arthur era um assassino, mesmo que não premeditado. Ele havia matado uma mulher e encoberto o crime, e depois havia assistido sua esposa se autodestruir com a culpa e o conhecimento. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Porque você já sabe demais. E por quê? Arthur a encarou, com olhos cheios de dor, porque estou me apaixonando por você, e você merece saber quem eu realmente sou. E quem você realmente é. Um homem que cometeu um erro terrível e perdeu tudo por causa disso. Um homem que não merece uma segunda chance, mas que está implorando por uma mesmo assim. Isadora sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ela havia fugido de um homem violento apenas para se apaixonar por outro. A ironia era cruel. Arthur, eu não posso ficar com alguém que matou uma pessoa. Eu entendo. Arthur se levantou. Vou fazer os arranjos para você partir amanhã. Darei uma boa recomendação, dinheiro suficiente para começar uma nova vida em outro lugar. E as crianças? Elas vão se acostumar, sempre se acostumam. A resignação na voz dele partiu o coração de Isadora. Ela podia ver que ele realmente amava os filhos, que a culpa do que havia feito estava o corroendo por dentro. Arthur. Antes que ela pudesse terminar a frase, todas as luzes da biblioteca se apagaram. Uma brisa gelada varreu o ambiente e o cheiro de flores murchas encheu o ar. Ela está aqui, Arthur sussurrou. Uma voz, feminina, clara e fria, ecoou pelo ambiente. Agora ela sabe a verdade, Arthur. Agora ela sabe que tipo de homem você é. Isadora sentiu uma presença se aproximar dela e, de repente, foi como se mãos geladas tocassem seus ombros. Mas você não sabe toda a verdade, não é, Isadora? A voz de Helena continuou. Você não sabe sobre as outras. Que outras? Isadora perguntou, sua voz tremendo. Sofia não foi a primeira, e Marina não foi a última. Arthur tem um padrão, querida. Ele atrai mulheres vulneráveis, faz elas se apaixonarem por ele, e quando elas se tornam inconvenientes... Pare! Arthur gritou. Isso não é verdade. Não é? A temperatura do ambiente pareceu cair ainda mais. E a babá antes de Sofia? Clara Mendes? Ela também desapareceu misteriosamente? Isadora sentiu o mundo girar ao seu redor. Quantas mulheres haviam trabalhado naquela casa? Quantas haviam desaparecido? E você, Isadora Delmonte? Helena continuou. Você realmente acha que foi coincidência Arthur escolher exatamente você? Uma mulher fugindo de um relacionamento abusivo, sem família próxima, sem ninguém que fosse procurar por você se desaparecesse? As luzes voltaram subitamente, e Helena havia desaparecido. Mas suas palavras ficaram ecoando no ar como veneno. Isadora olhou para Arthur, que estava pálido como um fantasma. É verdade? Ela perguntou. Sobre Clara Mendes? Arthur fechou os olhos. Clara foi um acidente. Ela descobriu sobre
Sophia ameaçou me chantagear. E você a matou também. Eu não queria. Ela me atacou com uma faca. Eu me defendi. Foi legítima defesa. Onde está o corpo dela? Arthur ficou em silêncio. Arthur, onde está o corpo de Clara Mendes? No jardim, enterrado sob a roseira branca. Isadora sentiu náusea. Não uma, mas 2 mulheres mortas. E Helena tinha razão. Ela havia sido escolhida exatamente porque era vulnerável, porque ninguém procuraria por ela. Eu preciso ir embora, ela disse, se dirigindo à porta. Isadora, espere. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar, Arthur. Você é um assassino em série, e eu sou sua próxima vítima em potencial. Ela correu para fora da biblioteca, subiu as escadas e trancou-se em seu quarto. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e ligou para Rafael. Rafael, sou eu de novo. Preciso que chame a polícia. Tenho informações sobre 2 assassinatos. Mas quando tentou falar, percebeu que não havia sinal. O telefone estava morto. Isadora correu até a janela e olhou para fora. O carro de Arthur estava bloqueando a entrada da propriedade. Ela estava presa. Uma batida suave na porta a fez pular de susto. Isadora? Era a voz de Elisa. Posso entrar? Isadora abriu a porta e encontrou as 2 crianças paradas no corredor, ainda de pijama. O que vocês estão fazendo acordados? Ouvimos vocês gritando, Gael disse, e a mamãe veio nos avisar. Avisar o quê? Elisa segurou a mão de Isadora. Que você precisa ir embora desta casa esta noite, antes que seja tarde demais. Como vocês? A mamãe contou tudo, Elisa interrompeu, sobre as outras mulheres, sobre o que o papai fez com elas. Isadora se ajoelhou na altura das crianças. Vocês sabiam. Todo esse tempo vocês sabiam que seu pai... Nós sabemos que o papai é um homem mau, Gael disse, lágrimas escorrendo por seu rosto pequeno. Mas ele é nosso papai. Nós não podemos contar para ninguém. Mas a mamãe pode, Elisa acrescentou, e ela vai proteger você como tentou proteger as outras. Como ela vai me proteger? As 2 crianças trocaram um olhar significativo. Venha conosco, Elisa disse. Vamos mostrar para você. Isadora seguiu Elisa e Gael pelo corredor escuro, seus pés descalços fazendo o mínimo de ruído possível no chão de madeira. As crianças caminhavam com uma determinação que contrastava com sua idade, como se estivessem cumprindo uma missão há muito planejada. Para onde estamos indo? Isadora sussurrou. Para o quarto da mamãe. Elisa respondeu sem olhar para trás. Ela tem uma coisa para mostrar para você. Quando chegaram à porta do quarto de Helena, Elisa a abriu sem hesitação. O ambiente estava iluminado por uma luz suave e dourada que parecia não ter fonte específica. Helena estava lá, parada diante da penteadeira, mais sólida e real do que Isadora jamais a havia visto. A mulher morta se virou lentamente para encará-las. Seus cabelos loiros ondulados flutuavam como se estivessem submersos em água, e seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Ela usava o mesmo vestido branco que aparecia nas fotografias mais recentes, mas agora estava manchado de terra e umidade. Isadora, Helena disse, sua voz ecoando de forma estranha no ambiente. Finalmente você veio. Isadora sentiu suas pernas fraquejarem. Ver Helena assim, tão real e presente, confirmava tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Os fantasmas eram reais, a casa estava mesmo assombrada. Helena, ela conseguiu dizer, por que você está me ajudando? Helena sorriu, mas não foi um sorriso reconfortante. Havia algo selvagem e perigoso nele. Porque você é como eu, uma mulher que foi enganada por Arthur, que acreditou em suas mentiras, que quase se tornou sua próxima vítima. Helena se aproximou, e Isadora pôde sentir o frio emanando de sua presença. Mas, diferente de mim, você ainda tem uma chance de escapar. Como? Helena caminhou até uma parede e colocou a mão sobre ela. Imediatamente, parte da parede se moveu, revelando uma passagem secreta. Esta casa tem muitos segredos, Helena explicou. Passagens que minha sogra me mostrou quando me casei com Arthur.
Ela também sabia que tipo de homem ele era. Também tentou me avisar. Isadora se aproximou da passagem. Era estreita, mas grande o suficiente para uma pessoa passar. Para onde leva? Para fora da propriedade. Há uma saída na floresta. Cerca de 2 quilômetros da casa. De lá você pode chegar à estrada principal. E as crianças? Helena olhou para Elisa e Gael, que permaneciam em silêncio perto da porta. Elas ficam. São filhas dele. E por mais que eu os ame, não posso tirá-las de Arthur sem consequências legais que você não pode enfrentar. Mas elas sabem da verdade. Elas podem estar em perigo. Arthur nunca machucaria os próprios filhos. Ele pode ser um monstro com as mulheres, mas ama Elisa e Gael genuinamente. Helena fez uma pausa. E eu estarei aqui para protegê-los. Isadora olhou para as crianças, sentindo o coração se partir. Ela havia se apegado a eles, queria protegê-los, mas Helena tinha razão. Levar 2 crianças em uma fuga seria impossível. Eu não posso simplesmente abandoná-los. Você não está abandonando, Elisa disse, se aproximando. Você está se salvando, e quando estiver segura, pode chamar a polícia para nos ajudar. A maturidade na voz da menina de 7 anos era perturbadora. Quantas coisas essas crianças haviam presenciado. Quantos segredos elas carregavam. Elisa tem razão, Helena disse. Vá agora antes que Arthur perceba que você descobriu a verdade completa. Ele já sabe. Nós conversamos na biblioteca. Ele confessou tudo. Helena franziu o senho. Ele a confessou sobre Sofia e Clara. Sim, e sobre Ana. Isadora sentiu o sangue gelar. Quem é Ana? Helena e as crianças trocaram olhares sombrios. Ana foi a primeira, Gael disse com sua voz pequena. Antes da tia Sofia, antes da tia Clara. Ela cuidava de nós quando a mamãe ficou doente da primeira vez. Quando Helena ficou doente da primeira vez? Depois que Elisa nasceu, Helena explicou. Tive depressão pós-parto severa. Arthur contratou Ana para me ajudar com as crianças. Sua expressão se endureceu. Ele a seduziu enquanto eu estava vulnerável, me recuperando do parto. O que aconteceu com ela? Arthur disse que ela havia voltado para sua cidade natal, mas eu encontrei o corpo dela 2 anos depois, quando estava redesenhando o jardim. Helena apontou pela janela. Enterrada sob a trepadeira de jasmim, perto da fonte. Isadora sentiu náusea. 3 mulheres. Arthur havia matado 3 mulheres. Por que você não denunciou? Para quem? Arthur é um advogado respeitado de uma família poderosa. Eu era uma mulher com histórico de depressão falando sobre corpos enterrados no jardim. Helena riu amargamente. Quem acreditaria em mim? Um barulho vindo de baixo. As fez todas se calarem. Passos pesados subindo a escada. Ele está vindo, Elisa sussurrou. Vá, Helena disse urgentemente para Isadora. Agora. Isadora olhou uma última vez para as crianças, depois entrou na passagem secreta. Helena fechou a parede atrás dela, e Isadora se encontrou em completa escuridão. A passagem era estreita e úmida, com cheiro de terra e mofo. Isadora tateou as paredes, encontrando uma lanterna pequena pendurada em um gancho. Quando a acendeu, viu que estava em um túnel escavado na rocha, provavelmente construído décadas atrás. Ela começou a caminhar, tentando se mover rapidamente, mas sem fazer barulho. O túnel se estendia por centenas de metros, subindo e descendo conforme o terreno da montanha. Enquanto caminhava, ouvia sons abafados vindos de cima, vozes, portas batendo, passos correndo. Arthur havia descoberto sua fuga. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 20 minutos, Isadora viu uma luz fraca à frente. A saída. Ela apagou a lanterna e se aproximou cuidadosamente. A saída estava escondida atrás de um arbusto denso, bem camuflada na floresta. Isadora saiu e olhou ao redor, tentando se orientar. Podia ver as luzes da mansão ao longe, através das árvores. Ela começou a caminhar na direção oposta, em direção ao que esperava ser a estrada principal. A floresta estava densa e escura e ela tropeçava constantemente em raízes e pedras.
Foi quando ouviu os latidos. Arthur havia soltado os cães. Isadora não sabia que havia cães na propriedade, nunca os havia visto ou ouvido, mas agora ela podia ouvir pelo menos 2 ou 3 animais grandes correndo pela floresta, farejando seu rastro. Pânico puro tomou conta dela. Isadora começou a correr, não se importando mais com o barulho que fazia. Galhos arranhavam seu rosto e braços. Pedras cortavam seus pés descalços, mas ela continuou correndo. Os latidos estavam se aproximando. De repente, ela ouviu uma voz gritando seu nome. Arthur estava na floresta também, caçando-a. Isadora! Sua voz ecoava entre as árvores. Volte para casa, você não entende, eu posso explicar tudo. Isadora não respondeu, continuando a correr. Podia ver uma luz à frente, talvez a estrada principal. Isadora, você não pode fugir. Eu não vou deixar você me abandonar como Helena fez. A desesperança na voz dele a fez acelerar ainda mais. Arthur estava perdendo o controle, e homens fora de controle eram os mais perigosos. Ela finalmente chegou à estrada principal, mas estava deserta. Não havia carros, não havia casas próximas, apenas asfalto vazio se estendendo em ambas as direções na escuridão. Isadora escolheu uma direção aleatoriamente e começou a correr pela estrada. Pelo menos aqui, ela podia se mover mais rapidamente, sem obstáculos. Mas os cães estavam chegando mais perto. Ela podia ouvir suas respirações pesadas, suas patas batendo no asfalto atrás dela. Foi então que viu os faróis. Um carro estava vindo na direção dela. Isadora acenou desesperadamente, gritando por ajuda. O carro reduziu a velocidade e parou. Por favor, ela gritou, correndo até a janela do motorista. Me ajude. A janela desceu, revelando um homem de meia idade com expressão preocupada. Senhora, o que aconteceu? Você está ferida? Por favor, me leve daqui. Há um homem me perseguindo. Ele quer me matar. O homem olhou para além dela e viu as luzes das lanternas de Arthur se aproximando pela floresta. Entre no carro, ele disse, destravando as portas. Isadora entrou rapidamente no banco do passageiro. Obrigada. Obrigada muito. Vou levá-la à delegacia mais próxima. Quando o carro se afastou, Isadora olhou para trás e viu Arthur emergir da floresta, acompanhado por 2 pastores alemães grandes. Ele ficou parado na estrada, observando. O carro se afastar, suas feições iluminadas pelos faróis traseiros. Quem era aquele homem? O motorista perguntou. Meu ex-patrão. Ele matou pessoas, mulheres que trabalhavam para ele. O motorista pegou o celular. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Mas quando tentou fazer a ligação, não havia sinal. Estranho. Geralmente há sinal nesta estrada. Isadora olhou para o celular dele, depois para o próprio. Também não. Havia sinal. Uma dúvida terrível começou a se formar em sua mente. Senhor, há quanto tempo você está dirigindo por esta estrada? Esta noite, cerca de 1 hora. Por quê? Você viu outros carros? Outras pessoas? O homem franziu o senho. Não, agora que você menciona. A estrada está estranhamente vazia para um sábado à noite. Isadora olhou pela janela. A paisagem parecia se repetir. As mesmas árvores, as mesmas curvas, como se estivessem dirigindo. Em círculos. Pare o carro, ela disse. O quê? Pare o carro. O homem freou bruscamente. Isadora saiu e olhou ao redor. Eles estavam exatamente no mesmo lugar onde ela havia parado o carro na primeira vez. Podia ver a entrada da propriedade. Peline a poucos metros de distância. Isso é impossível, o motorista disse, saindo do carro também. Dirigimos por quase 40 minutos em linha reta. Isadora sentiu um frio familiar no ar. O cheiro de flores murchas. Helena, ela murmurou. A figura de Helena se materializou ao lado da estrada, mais sólida e real do que nunca. Você não pode sair desta propriedade, Isadora, Helena disse, sua voz ecoando estranhamente. Não até que Arthur pague pelo que fez. Helena, eu preciso ir embora. Preciso chamar a polícia. A polícia não vai acreditar em você. Assim como não acreditaram em mim. Helena se aproximou. Arthur é muito poderoso, tem muitos contatos. Ele vai encontrar uma maneira de se livrar das acusações.
O motorista olhava entre Isadora e o local onde ela estava falando, claramente não vendo Helena. Senhora, com quem você está falando? Ah, apenas uma maneira de garantir que Arthur nunca mais machuque ninguém. Helena continuou ignorando o homem. Ele precisa confessar publicamente e precisa pagar pelo que fez às outras mulheres. Como? A Helena sorriu, e desta vez seu sorriso foi genuinamente terrível. Voltando para a casa, confrontando-o, fazendo-o admitir tudo na frente de testemunhas. Isso é loucura. Ele vai me matar. Não se eu estiver lá para protegê-la. Isadora olhou para o motorista, que parecia cada vez mais preocupado com seu comportamento. Senhora, acho que você deveria ir a um hospital. Você parece estar em choque. Helena caminhou até o homem e passou a mão pela testa dele. Imediatamente, seus olhos se tornaram vidrados e ele voltou para o carro como um zumbi. Ele vai voltar para casa e não se lembrará de nada, Helena explicou. Esta noite só existirá para nós. Helena, eu não posso voltar para lá. Arthur é perigoso demais. Ele é perigoso para mulheres indefesas, mas você não estará indefesa. Você terá toda a fúria de uma mulher morta ao seu lado. Isadora olhou para a propriedade Bellini ao longe. Sabia que Helena tinha razão sobre uma coisa. Arthur era poderoso demais para ser derrubado por acusações simples. Ele encontraria uma maneira de se livrar das consequências, assim como havia feito antes. O que você quer que eu faça? Volte para a casa, confronte-o, force-o a confessar tudo gravado. E então, Helena fez uma pausa. Deixe-me lidar com ele. Você vai matá-lo? Vou dar a ele a mesma chance que ele deu para Sofia, Clara e Ana. Isadora pensou nas 3 mulheres mortas, nas crianças traumatizadas, em todas as futuras vítimas que Arthur poderia fazer se não fosse parado. Está bem, ela disse finalmente. Mas primeiro quero ver os corpos. Quero evidências concretas do que ele fez. Helena assentiu. Venha comigo. Elas caminharam de volta para a propriedade, passando pela entrada principal. Arthur não estava à vista, provavelmente ainda procurando por Isadora na floresta do outro lado. Helena guiou Isadora até o Jardim dos Fundos, para uma área que ela nunca havia explorado completamente. Lá, entre as roseiras e jasmins, Helena apontou para 3 locais específicos. Ana está sob o jasmim, Sofia está sob as rosas brancas, Clara está sob as azáleas. Isadora olhou para as flores, imaginando os corpos enterrados embaixo. 3 mulheres jovens com sonhos e ambições, reduzidas a fertilizante para um jardim macabro. Como você soube onde eles estavam? Depois que morri, pude ver tudo. O passado, o presente. Vi Arthur enterrando-as, uma por uma. Vi-o plantando as flores sobre elas, como se fossem monumentos à sua crueldade. E você não pôde fazer nada? No início, não. Levou tempo para eu aprender a interagir com o mundo físico. Mas agora... Helena ergueu a mão e todas as flores do jardim começaram a murchar simultaneamente. Agora posso fazer muito mais. Elas ouviram o barulho de um carro chegando. Arthur havia voltado da caçada na floresta. Esconda-se, Helena disse. Deixe-o entrar na casa, então nós o confrontamos. Isadora se escondeu atrás de uma árvore grande e observou Arthur estacionar próximo à entrada principal. Ele saiu do carro com uma expressão furiosa, acompanhado pelos 2 pastores alemães. Rosa! Ele gritou entrando na casa. Rosa! Isadora ouviu vozes abafadas vindo de dentro da casa. Arthur estava interrogando Rosa sobre a fuga de Isadora. Agora, Helena disse. Elas entraram pela porta dos fundos e subiram silenciosamente para o 2º andar. Arthur estava na biblioteca, falando ao telefone. Sim, ela fugiu. Não consegui encontrá-la. Você precisa mandar alguém para procurar na estrada principal. Isadora se aproximou da porta e ouviu Arthur dando instruções a alguém para localizar e lidar com ela. Ele estava chamando contatos na polícia, corrompendo autoridades para encobrir seus crimes. Está vendo? Helena sussurrou. Ele nunca pagará pelos crimes através da justiça comum. Isadora pegou o celular e começou a gravar.
Mesmo sem sinal, a gravação local ainda funcionaria. Ela empurrou a porta da biblioteca e entrou. Arthur se virou surpreso. Isadora, como você... Voltei para uma conversa final, ela disse, mantendo o celular escondido atrás das costas. Quero ouvir toda a verdade. Sobre todas elas. Arthur desligou o telefone lentamente. Você deveria ter continuado correndo. Provavelmente. Mas agora quero respostas. Sobre Ana, sobre Sofia, sobre Clara. Sobre todas as mulheres que você matou. Arthur se aproximou dela devagar, como um predador cercando sua presa. Você quer saber sobre elas? Muito bem. Ana era uma idealista ingênua, que acreditava que podia me salvar. Sofia era uma oportunista que queria destruir minha família. Clara era uma chantageísta gananciosa que tentava me extorquir. E todas mereciam morrer. Todas se colocaram no meu caminho. Todas ameaçaram tudo que construí. Arthur parou a poucos centímetros dela, assim como você está fazendo agora. E Helena? Ela também se colocou no seu caminho? Helena. Arthur fez uma pausa, e por um momento, Isadora viu dor genuína em seus olhos. Helena foi a única que eu realmente amei, e a única que me destruiu completamente. Por isso você a deixou se matar? Eu não a deixei se matar. Eu a empurrei. A confissão saiu como um sussurro, mas Isadora a captou. Arthur havia matado Helena também. Não havia sido suicídio. Você a assassinou. Ela ia contar tudo para a polícia. Sobre Ana, sobre Sofia. Ela tinha evidências, fotos, documentos. Ia destruir tudo. Arthur passou as mãos pelos cabelos. Nós brigamos na varanda do quarto dela. Ela me arranchou. Eu a empurrei. Ela caiu. E então você fez parecer suicídio. Era mais fácil assim. Uma mulher deprimida que se matou durante uma tempestade. Ninguém questionou. Isadora certificou-se de que estava gravando tudo claramente. Arthur havia confessado 4 assassinatos. Agora vai me matar também. Arthur a encarou com uma expressão que misturava desejo e ódio. Eu não quero matá-la, Isadora. Eu me apaixonei por você de verdade. Mais do que me apaixonei por qualquer uma das outras. Mas vai me matar mesmo assim, se não tiver escolha. Arthur se aproximou ainda mais, e Isadora podia sentir o perigo emanando dele como calor. Você tem escolha, uma voz disse atrás dele. Arthur se virou rapidamente. Helena estava parada na porta da biblioteca, mais sólida e ameaçadora do que Isadora jamais a havia visto. Helena, Arthur sussurrou, o rosto perdendo toda a cor. Olá, querido, Helena disse calmamente. Senti sua falta. Arthur recuou, tropeçando em uma cadeira. Você não é real, você está morta. Estou morta, sim, graças a você. Mas isso não significa que não sou real. Helena começou a caminhar em direção a Arthur, e conforme se movia, a temperatura da sala caía drasticamente. O ar se tornou denso, carregado de uma energia sobrenatural que fazia os cabelos de Isadora se arrepiarem. Helena, eu sinto muito. Eu não queria... Não queria o quê? Me matar? Ou ser descoberto? Helena riu e o som era como vidro quebrando. Você não sente nada, Arthur. Nunca sentiu. Arthur olhou para Isadora como se buscasse aliança. Isadora, você precisa sair daqui. Agora. Mas Isadora não se moveu. Ela queria ver como isso terminaria. Helena ergueu a mão e todos os objetos da biblioteca começaram a se mover. Livros. Voaram das estantes, quadros caíram das paredes, a mesa pesada de madeira se arrastou pelo chão. Pare, Arthur gritou. As crianças. Você vai assustar as crianças. As crianças já estão assustadas há 2 anos, Helena replicou. Assustadas com o monstro que tem como pai. Arthur tentou correr para a porta, mas ela se fechou com um estrondo. Todas as janelas também se fecharam e a sala ficou selada. Helena, por favor. Eu sei que fiz coisas terríveis, mas posso mudar. Posso ser um homem melhor. Como Ana lhe deu a chance de ser. Como Sofia implorou para ser. Como Clara tentou negociar. Helena se aproximou até ficar cara a cara com Arthur. Você teve todas as chances do mundo, querido.
e desperdiçou todas elas. Arthur caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por favor, pelas crianças. Elas precisam do pai. Elas precisam estar seguras. E enquanto você estiver vivo, nenhuma mulher estará segura. Helena colocou as mãos ao redor do pescoço de Arthur, e Isadora viu os dedos dela passarem através de sua pele como se fossem feitos de gelo. Arthur começou a convulsionar, seus olhos se revirando. Era como se Helena estivesse congelando-o de dentro para fora. Helena, pare, Isadora disse. Não seja como ele. Helena se virou para ela e Isadora viu que seus olhos estavam completamente pretos. Ele não merece piedade. Talvez não, mas você merece paz. E vingança não vai trazer isso. Helena hesitou, sua pegada afrouxando ligeiramente no pescoço de Arthur. Deixe-o viver, Isadora continuou. Mas garanta que ele pague pelos crimes. Use seu poder para expor a verdade, não para se tornar uma assassina também. Helena olhou para Arthur, que estava desacordado, mas ainda respirando. Você tem razão, ela disse finalmente. Morte seria fácil demais para ele. Helena ergueu as mãos, e todos os documentos e evidências que Arthur havia escondido ao longo dos anos começaram a se materializar no ar. Fotografias, cartas, laudos médicos falsificados, registros de pagamentos a autoridades corruptas. Quando a polícia chegar, Helena disse, eles encontrarão tudo isso, evidências suficientes para condenar Arthur por todos os crimes que cometeu. E como sabemos que a polícia virá? Helena sorriu. Porque você vai chamá-la, e desta vez eles vão acreditar em você. O celular de Isadora começou a tocar. Rafael estava ligando. Alô? Isadora, finalmente consegui falar com você. Onde você está? Tenho informações sobre Sofia Cardoso. Rafael, chame a polícia. Agora. Tenho evidências de múltiplos assassinatos. E tenho o assassino aqui comigo. O quê? Isadora, onde você está? Isadora. Deu o endereço da mansão e desligou. Olhou para Helena, que estava começando a ficar translúcida novamente. Você vai embora? Meu trabalho aqui está terminado. Arthur vai pagar pelos crimes, as outras mulheres terão justiça e minhas crianças estarão seguras. E você vai encontrar paz. Helena sorriu e, pela primeira vez, foi um sorriso genuinamente sereno. Finalmente sim. Obrigada, Isadora, por ter coragem de fazer o que eu não consegui fazer em vida. Helena desapareceu, deixando apenas o cheiro leve de jasmim no ar. Arthur começou a recobrar a consciência, gemendo e tocando o pescoço. Quando viu Isadora, tentou se levantar. Não se mova, ela disse, mostrando o celular. Gravei tudo, sua confissão, tudo. Arthur olhou ao redor da biblioteca, vendo todas as evidências espalhadas. Como? Helena, ela garantiu que você pagasse por tudo que fez. Sirenes começaram a soar ao longe, se aproximando rapidamente. As crianças, Arthur disse fracamente. O que vai acontecer com as crianças? Elas ficarão bem. Finalmente estarão seguras. Arthur fechou os olhos, derrotado. Eu realmente amei você, Isadora. Não, Arthur. Você nunca soube o que é amor. Mas talvez na prisão você aprenda. As sirenes estavam cada vez mais próximas e Isadora podia ver as luzes vermelhas e azuis se refletindo nas janelas. Era o fim do reinado de terror de Arthur Bellini e o início de uma nova vida para todos que haviam sobrevivido aos seus jogos mortais. 6 meses depois, Isadora estava parada diante do espelho de seu novo apartamento em Belo Horizonte, ajustando o blazer azul marinho que usaria no tribunal. Hoje seria o último dia do julgamento de Arthur Bellini, e ela seria chamada para depor como testemunha principal. Os meses que se seguiram àquela noite terrível na mansão haviam sido um turbilhão de interrogatórios policiais, sessões com psicólogos e o lento processo de reconstruir sua vida. A gravação que ela fizera da confissão de Arthur, combinada com as evidências sobrenaturalmente reunidas por Helena, havia sido suficiente para condenar o homem que ela um dia pensou que amar. A escavação no jardim da mansão havia revelado exatamente o que Helena dissera.
3 corpos enterrados sob as flores. Ana Rodrigues, de 23 anos. Sofia Cardoso, de 26 anos. Clara Mendes, de 28 anos. Todas mulheres jovens. Todas babás ou cuidadoras que haviam trabalhado para a família Bellini. Todas vítimas da obsessão doentia de Arthur por controle e dominação. Isadora pegou as chaves do carro e se dirigiu ao tribunal. Durante o trajeto, pensou em como sua vida havia mudado completamente. Após a prisão de Arthur, ela havia recebido uma proposta inesperada. Rafael, o jornalista investigativo que a havia ajudado, ofereceu-lhe trabalho em sua empresa de comunicação. "Você tem instinto para a investigação", ele havia dito, "e coragem para enfrentar a verdade, mesmo quando ela é perigosa." Nos últimos meses, trabalhando ao lado de Rafael, Isadora havia descoberto uma paixão que não sabia que possuía: desvendar mistérios, expor injustiças, dar voz às vítimas de crimes que o sistema tentava abafar. Era como se toda a dor e trauma que havia sofrido com Carlos e depois com Arthur tivessem se transformado em uma força motriz para ajudar outras pessoas. E Rafael? Rafael era diferente de todos os homens que ela havia conhecido. Gentil sem ser condescendente, forte sem ser controlador, inteligente sem usar isso para manipular. Eles haviam começado como colegas de trabalho, depois se tornaram amigos, e nas últimas semanas, algo mais profundo havia começado a florescer entre eles. Mas Isadora ainda tinha medo de se entregar completamente. As cicatrizes deixadas por Carlos e Arthur não desapareciam facilmente. Quando chegou ao tribunal, encontrou Rafael esperando por ela na entrada. Ele usava um terno cinza que realçava seus olhos castanhos e cabelos escuros, e sorriu quando a viu. "Pronta para isso?" ele perguntou, oferecendo o braço. "Pronta para acabar com isso", ela respondeu, aceitando o apoio. Eles entraram no tribunal juntos. O julgamento de Arthur havia atraído muita atenção da mídia. Um advogado respeitado de família tradicional, revelado como assassino em série, era manchete em todos os jornais do estado. Isadora ocupou seu lugar na sala de testemunhas e olhou para Arthur pela primeira vez em 6 meses. Ele estava irreconhecível. O homem elegante e controlado que ela conhecera havia sido substituído por alguém magro, pálido, com olheiras profundas. A prisão havia quebrado sua fachada de sofisticação. Quando seus olhares se encontraram, Arthur tentou sorrir, mas foi um gesto patético e desesperado. Isadora sentiu pena dele, mas não arrependimento. Ele havia feito suas escolhas. O promotor público a chamou para depor, e Isadora contou sua história com clareza e firmeza. Falou sobre sua chegada à mansão, os estranhos acontecimentos, sua descoberta gradual da verdade sobre Arthur. Quando tocou a gravação da confissão dele, um silêncio absoluto tomou conta do tribunal. A voz de Arthur, clara e inconfundível, admitindo ter matado Ana, Sofia, Clara e Helena, ecoou pela sala. Alguns jurados fecharam os olhos. Outros balançaram a cabeça em descrença. Durante o contra-interrogatório, o advogado de defesa tentou desacreditar seu depoimento, sugerindo que ela estava mentalmente instável, que havia sido manipulada pelas supostas manifestações sobrenaturais na mansão. "Senhora Delmonte", o advogado disse, "a senhora realmente espera que este tribunal acredite que conversou com o fantasma da esposa do réu?" Isadora o encarou calmamente. "Eu espero que este tribunal se concentre nas evidências físicas. Os corpos encontrados no jardim, a confissão gravada, os documentos que comprovam os crimes. O que eu vi ou não vi na mansão é irrelevante comparado a essas provas concretas." O advogado tentou insistir, mas o juiz o cortou. As evidências eram esmagadoras, e todos sabiam disso. Após seu depoimento, Isadora saiu do tribunal com Rafael. Eles foram almoçar em um restaurante tranquilo, perto do centro da cidade. "Como você está se sentindo?" Rafael perguntou, estudando seu rosto. "Aliviada. Finalmente posso fechar esse capítulo da minha vida. E abrir um novo." Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Isadora olhar para ele mais atentamente. "Rafael."
Isadora, eu sei que é complicado. Sei que você passou por traumas terríveis, que precisa de tempo para se curar completamente. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Mas quero que saiba que estou aqui, não como alguém que quer te salvar ou consertar, mas como alguém que te admira exatamente como você é. Isadora sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eu tenho medo, Rafael. Medo de confiar novamente, de me entregar e descobrir que cometi outro erro. Se não for um erro, e se for exatamente o que você merece. Antes que Isadora pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Era o tribunal. O júri havia chegado a um veredicto. Eles voltaram rapidamente ao tribunal, onde uma multidão havia se reunido para ouvir a decisão. Arthur estava de pé ao lado de seus advogados, tremendo ligeiramente. Nos casos de homicídio em primeiro grau contra Ana Rodrigues, Sofia Cardoso, Clara Mendes e Helena Bellini, o juiz leu: o júri considera o réu culpado em todas as acusações. Um murmúrio percorreu a sala. Arthur desabou em sua cadeira como se tivesse levado um soco. Arthur Bellini, o juiz continuou, você é condenado a 4 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Isadora fechou os olhos e respirou profundamente. Estava acabado. Arthur nunca mais faria mal a ninguém. Quando saíam do tribunal, um homem se aproximou dela. Era alto, na casa dos 40, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Senhora Delmont, sou o Dr. Eduardo Santos, assistente social responsável pelas crianças Bellini. Isadora sentiu o coração acelerar. Como estão Elisa e Gael? É sobre isso que quero conversar com a senhora. As crianças têm perguntado por você constantemente. Elas querem vê-la. Mas elas não deveriam ficar longe de tudo isso para se recuperarem. Na verdade, nossa psicóloga acredita que um reencontro controlado seria benéfico para elas. Você representou segurança e cuidado em um momento muito traumático. Ver que você está bem pode ajudá-las a processar melhor os eventos. Isadora olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Onde elas estão agora? Com a tia Helena, irmã da mãe delas. É uma mulher boa, mas as crianças ainda estão se adaptando. Seria possível visitá-las amanhã? Claro. No dia seguinte, Isadora dirigiu até uma casa aconchegante nos subúrbios de Belo Horizonte. A tia Helena, que, ironicamente, tinha o mesmo nome da mãe das crianças, era uma mulher de meia idade, calorosa e atenciosa. Elas falaram tanto sobre você, disse Helena e a tia, recebendo Isadora na porta. Você foi muito importante para elas durante aqueles dias terríveis. Elisa e Gael estavam no jardim dos fundos brincando com um cachorro dourado. Quando viram Isadora, correram para ela. Tia Isadora, Elisa gritou, abraçando-a com força. Você está bem? Nós ficamos preocupados. Estou bem, querida. Como... Vocês estão? Melhores, Gael disse segurando sua mão. A tia Helena é muito legal. E temos um cachorro agora. O nome dele é Buddy. Eles passaram a tarde conversando. As crianças pareciam mais leves, mais livres do que quando Isadora as conhecera na mansão. O peso dos segredos havia sido retirado de seus pequenos ombros. Tia, Isadora, Elisa disse quando estavam se despedindo. A mamãe veio nos visitar uma última vez, na noite depois que o papai foi preso. O que ela disse? Que agora podia descansar, que vocês duas foram muito corajosas e que ela estava orgulhosa de nós por falarmos a verdade. Isadora sentiu lágrimas nos olhos. Sua mamãe sempre estará orgulhosa de vocês. Vocês são crianças incríveis. Quando Isadora saiu da casa da tia Helena, sentiu como se um peso final tivesse sido retirado de seus ombros. As crianças estavam seguras. Helena havia encontrado paz e Arthur pagaria por seus crimes. Rafael estava esperando por ela no carro. Como foi? Perfeito. Elas estão realmente bem. Isadora se acomodou no banco do passageiro. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você está interessado em mim? Quero dizer verdadeiramente. Você poderia ter qualquer mulher. Rafael sorriu. Você quer saber a verdade? Sempre. Desde o primeiro dia que você trabalhou comigo, vi algo especial em você.
Uma força que você mesma não reconhece. Você sobreviveu a Carlos, enfrentou Arthur, salvou aquelas crianças. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Eu não me sinto corajosa. Na maior parte do tempo, me sinto assustada. Coragem não é a ausência de medo, Isadora. É fazer a coisa certa, apesar do medo. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos. Então Rafael parou o carro em um mirante que dava vista para toda a cidade. Há algo que quero te mostrar, ele disse, pegando uma pasta do banco traseiro. Dentro da pasta havia documentos, fotografias e artigos de jornal. Que é isso? A história de Carlos Mendoza. Depois que você fugiu de São Paulo, continuei investigando-o. O que descobri foi pior do que imaginávamos. Isadora folheou os documentos. Carlos não havia apenas agredido ela e outras mulheres. Ele estava envolvido em uma rede de corrupção que incluía tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a 15 anos de prisão na semana passada, Rafael disse. Sua investigação inicial, suas evidências, foram fundamentais para construir o caso contra ele. Por que você está me mostrando isso? Porque quero que entenda uma coisa. Você não é vítima, Isadora. Você é uma sobrevivente que se tornou uma lutadora. Você não só escapou dos homens que tentaram destruí-la, você os derrotou. Isadora olhou para a cidade se estendendo diante deles, as luzes começando a se acender com o crepúsculo. E agora? Agora você decide qual história quer escrever para o resto da sua vida. Rafael se aproximou dela, sua mão tocando gentilmente seu rosto. Isadora, eu te amo. Não o amor obsessivo e possessivo que Carlos ou Arthur sentiam. Eu te amo pela mulher forte, inteligente e corajosa que você é. Eu te amo pela maneira como você se recusa a se deixar quebrar, mesmo quando tudo parece impossível. Isadora sentiu seu coração acelerar. Rafael, você não precisa me responder agora. Só quero que saiba que, quando estiver pronta, para confiar novamente, para amar novamente, eu estarei aqui. Isadora o beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Não havia urgência ou desespero, apenas a gentil certeza de que, às vezes, depois de toda a escuridão, a luz finalmente chega. Quando se separaram, ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que dera em anos. Eu te amo também, Rafael, e estou pronta. 3 anos depois, Isadora estava de pé no jardim de sua nova casa, observando Rafael brincar com Buddy, o cachorro dourado que haviam adotado juntos. Eles haviam se casado 6 meses antes, em uma cerimônia simples, cercada por amigos e família. Elisa e Gael, agora com 10 e 8 anos respectivamente, vinham visitá-los regularmente. Elas se tornaram parte da família estendida que Isadora nunca soube que queria. A empresa de investigação jornalística que ela e Rafael haviam expandido juntos estava prosperando. Eles se especializavam em casos de violência doméstica e crimes contra mulheres, usando suas próprias experiências para ajudar outras vítimas a encontrar justiça. Penny for your thoughts, Rafael disse, se aproximando e envolvendo-a por trás com os braços. Só pensando em como a vida pode mudar, Isadora disse encostando-se nele. Há 3 anos eu estava fugindo, assombrada pelo passado. Agora você está em casa. Estou em casa, ela concordou. Naquela noite, depois que foram dormir, Isadora teve um sonho. Estava de volta à mansão Bellini, mas desta vez não havia sombras ou mistério. A casa estava cheia de luz dourada, e Helena estava lá. Não a Helena atormentada e vingativa que ela conhecera, mas uma versão pacífica e serena. Obrigada, Helena disse simplesmente. Por quê? Por salvar meus filhos, por impedir que Arthur fizesse mais vítimas, por me mostrar que é possível encontrar amor verdadeiro depois de tanta dor. Você encontrou paz? Helena sorriu. Encontrei. E você? Isadora olhou ao redor do sonho, onde podia ver sua vida atual projetada nas paredes da mansão. Rafael, as crianças, seu trabalho, sua casa nova. Sim, ela disse. Encontrei. Então meu trabalho está terminado.
Helena começou a desvanecer, mas antes de desaparecer completamente, sussurrou: algumas histórias de amor precisam passar pelo inferno para chegar ao paraíso. A sua chegou. Isadora acordou com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de gratidão. Olhou para Rafael dormindo ao seu lado, seu rosto tranquilo na luz da manhã, e soube que Helena estava certa. Ela havia passado pelo inferno, com Carlos, com Arthur, com todos os demônios de seu passado. Mas havia emergido mais forte, mais sábia, e finalmente capaz de reconhecer e aceitar o amor verdadeiro quando ele apareceu. 6 meses depois, Isadora descobriu que estava grávida. Quando contou a Rafael, ele a pegou no colo e girou com ela, pela sala, rindo de pura alegria. Você tem certeza de que está pronta para isso? Ele perguntou, acariciando sua barriga ainda plana. Estou pronta para tudo, desde que seja com você. E ela estava. Pela primeira vez em sua vida, Isadora Delmont estava completamente, verdadeiramente pronta para o futuro. Não porque todos os seus problemas haviam desaparecido ou porque sua vida era perfeita, mas porque havia aprendido a diferença entre amor verdadeiro e obsessão, entre proteção e possessividade, entre ser salva e se salvar. 2 anos depois, quando sua filha Sofia nasceu, Isadora a segurou nos braços e sussurrou: você nasceu do amor verdadeiro, pequena. Não do medo, não da necessidade, mas do amor genuíno entre 2 pessoas que escolheram curar juntas. E quando olhou pela janela do hospital e viu Rafael conversando animadamente com Elisa e Gael, que haviam vindo conhecer a nova irmãzinha, adotiva, Isadora soube que finalmente havia encontrado sua casa verdadeira. Não era um lugar físico, era uma família construída sobre bases sólidas de confiança, respeito e amor incondicional. Era a paz que vem de saber que você é amada exatamente como é, cicatrizes e tudo. E às vezes, nas noites quietas quando embalava Sofia para dormir, Isadora podia jurar que sentia uma presença gentil no quarto, não assombrada ou vengativa, mas protetora e amorosa. Helena havia encontrado sua redenção em garantir que outras mulheres encontrassem a felicidade que lhe foi negada. A mansão Bellini foi demolida 1 ano após o julgamento. No lugar, foi construído um centro de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, financiado por uma fundação que Isadora e Rafael criaram. Arthur morreu na prisão 2 anos depois, não por violência, mas por uma doença do coração. Quando Isadora soube da notícia, sentiu apenas uma tristeza distante pela vida desperdiçada e pelas mulheres que poderiam ter sido salvas se ele tivesse escolhido um caminho diferente. Mas ela não perdeu tempo lamentando pelos mortos. Havia muita vida para ser vivida, muito amor para ser dado e recebido. E quando Sofia deu seus primeiros passos no jardim de casa, correndo diretamente para os braços de Rafael, enquanto Elisa e Gael aplaudiam e Buddy latia de alegria, Isadora soube que todas as noites escuras, todos os medos e dores haviam valido a pena, porque a levaram até ali, até aquele momento perfeito de amor puro e felicidade completa, até casa. E finalmente, depois de tantos anos correndo do passado, Isadora Delmont estava em paz com o presente e animada com o futuro. A história de amor mais verdadeira de sua vida havia começado no momento em que decidiu se amar o suficiente para exigir mais respeito, mais gentileza, mais honestidade. E quando encontrou alguém capaz de dar tudo isso, ela estava pronta para receber. O amor verdadeiro, ela aprendeu, não chega com drama e obsessão. Chega quieto, sólido e constante, construindo bases que podem suportar qualquer tempestade. E às vezes, se você for muito, muito sortuda, chega exatamente quando você mais precisa dele. Como chegou para Isadora, como chegou para ficar.